O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, as jarras e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esse 22º domingo do tempo comum, toda a liturgia vem responder exatamente o que cantávamos no Salmo: Senhor, quem morará em sua casa? Senhor, quem irá para o santuário ou para onde Deus habita? E fica-nos claro e muito pontual que a liturgia vem nos ajudar a entender que a nossa escolha fundamental por Jesus Cristo deve de forma muito clara estar presente na nossa vida, nas nossas relações pessoais, em tudo aquilo que fizermos. Por isso, a liturgia, de uma forma tão bonita, vem nos alertar para cuidarmos do coração ou das fontes das nossas decisões. Na primeira leitura, nós ouvimos um recorte de um discurso, o discurso final de Moisés. E nesse discurso, Moisés reúne o povo antes de entrarem na terra prometida e diz a eles claramente
que eles precisam viver conforme o Senhor lhes indicou. Qual é a preocupação de Moisés? Que tudo aquilo que eles viveram e aprenderam fosse esquecido. Por isso, Moisés diz: a nossa liberdade está muito relacionada aos mandamentos que recebemos de Deus, porque eles foram a maneira de não voltarmos para a escravidão do Egito, para não morrermos no mal, para não termos atitudes contrárias ao projeto de Deus que nos libertou. Ele nos libertou por amor, ou seja, temos que viver então os mandamentos. E Moisés termina dizendo: diante dos mandamentos não há o que pôr nem o que tirar. Viva os mandamentos conforme Deus nos ensinou. Vejam que, com o passar do tempo, o povo de Deus foi sofrendo um tanto de consequência de erros e escolhas políticas, a ponto de serem, por muitas vezes, saqueados, terem o templo profanado, terem o templo destruído. E uma das últimas revoltas narradas no livro dos Macabeus vai trazer presente a profanação do templo que foi realizada no tempo em que estavam sob o domínio do Império Macedônico. Fizeram cultos pagãos, cultos de orgia, um tanto de coisas dentro do templo. E a partir daí surge um grupo dentro do judaísmo chamado fariseus. Esse grupo, ele tinha a função de, na verdade, vigiar para que as pessoas não profanassem o templo e vivessem conforme as normas judaicas. Daí, de 10 mandamentos, surgiram mais de 600 normas, pequenas normas, e muitas delas não eram bíblicas, muitas delas não estavam ligadas aos mandamentos, e mais do que isso, muitas delas, inclusive, iam contra os 10 mandamentos. Um exemplo disso era o chamado Corban, em que as pessoas doavam os seus bens para o templo para não cuidarem dos seus pais idosos. Quando os pais idosos morriam, eles pediam de volta os seus bens ao templo e iam viver a vida. Tudo para não ajudar os pais idosos, sendo que era central o mandamento honrar pai e mãe. Então vejam que os fariseus agiam muito assim, e por isso Jesus entra em conflito em muitas coisas com eles. Indo para o Evangelho, a gente começa com o evangelista fazendo questão de dizer que fariseus que serviam o templo e mestres da lei que serviam o templo e a religião judaica sobem a Galileia para questionar Jesus. É muito curioso que eles andam muito para chegar na Galileia para perguntarem para Jesus por que os apóstolos dele comiam sem lavar as mãos. Vejam só, eles vão, sobem para colocar Jesus à prova, para fazer com que o discurso de Jesus fosse desacreditado. E qual a preocupação deles? Coisas externas, porque não estavam lavando a mão. Com tanta coisa para eles se preocuparem, por que eles não foram perguntar para Jesus, tanto de pessoas que ele tinha curado, como foi a multiplicação dos pães, como ele estava agindo pela causa do reino? Não, eles vão lá para confrontar Jesus e perguntar o porquê que os discípulos não estavam lavando a mão. Aí então, a gente vê que o evangelista vai narrar a forma legalista, ou puritana, ou um tanto quanto rígida que viviam os fariseus. Eles traziam muitos rituais que aconteciam no templo para a vida prática. Por isso aqui
vai se narrar que tinha regra de como lavar as vasilhas, de como lavar os pratos, os copos, tudo tinha norma. E vejam, muitas comidas eram impuras, muitas ações sem lavar as mãos eram impuras. Aqui a gente não está tratando de higiene não, tá gente? A gente está tratando de um rigorismo e de uma rigidez normativa que fazia com que a função dos fariseus fosse vigiar as pessoas. Eles vigiavam o tempo todo a vida dos outros e muitas vezes não viviam nada daquilo que pregavam. Por isso, quando eles perguntam para Jesus, a resposta de Jesus é muito certeira. Ele vai dizer: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Por que Jesus chama eles de hipócritas? Porque a hipocrisia, na verdade, minha gente, é um exercício de muitas vezes cobrar do outro aquilo que não faz. A hipocrisia é uma atividade de vigiar os outros e esquecer da própria vida. Quem olha muito para a vida do outro está escondendo coisa muito pior da sua. E os fariseus faziam exatamente isso. Eram rigoristas, legalistas, rígidos e sempre estavam apontando o dedo para as pessoas. E vejam, Jesus continua dizendo: está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Do que adianta os cultos e prescrições que vocês me prestam, sendo que vivem de preceitos humanos? O grande problema é que, além de se afastarem dos mandamentos, eles criavam normas que iam contra os mandamentos. E a grande preocupação eram com atitudes externas, com coisas para os outros verem, com comportamentos. E aí Jesus, ele vai dizer: vocês abandonaram os mandamentos. E eu preciso dizer a vocês e a toda a multidão: escutai e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro dele. Aqui a gente precisa parar para compreender a seriedade disso que Jesus está dizendo. Na cultura judaica, o coração não é como para nós, que é um lugar de sentimento e de emoções. O coração na cultura judaica, na religião judaica, é o centro das nossas decisões, ou seja, a nossa liberdade, as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente pensa e sente está no judaísmo relacionado ao coração. Aí Jesus vai dizer: olha, não adianta prestar grandes cultos, ter uma postura elegante, se comportar bem para os outros verem, porque o que Deus vê é o coração. O que Deus conhece é o nosso coração. Para os outros, pode passar maquiagem, pode passar verniz, pode se comportar bem, mas Deus olha muito mais do que a aparência. Deus olha o que está no nosso coração. E aí Jesus vai dizer que é da nossa fonte de decisões que podem sair as melhores ou as piores coisas. Ou seja, o que torna o homem impuro não é aquilo que os outros veem, mas aquilo que ele decide no coração. Aqui fica claro a importância de ato e escolha, de liberdade e de vontade a partir da nossa grande escolha, da nossa opção fundamental assim chamada. Se escolhemos tudo baseados em Jesus Cristo, a nossa opção então é um ato moral. O que é um ato moral? É um ato em que a nossa liberdade, a nossa vontade, as nossas escolhas coincidem com aquilo que Deus nos orienta. E aí então, Jesus
não sou eu, tá? É Jesus. Ele vai elencar 12 tipos de impurezas que tem muito a ver com a nossa relação com o outro, que tem muito a ver com o nosso agir, que tem muito a ver com as nossas escolhas. Aí ele vai dizer: vejam, é do coração do homem, é tramado, é pensado, é refletido, que saem, primeiro, más intenções, a malícia, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios. Também ambições desmedidas, a ponto de pisar em outras pessoas para se chegar onde quer. Maldades, fraudes enganosas, devassidão, inveja. Eu vou parar aqui na inveja, porque a inveja, ela é o que há de pior numa pessoa. Se uma pessoa, ela é invejosa, ela tem o olho ruim, né, a gente chama até de mal olhado, ela na verdade não é feliz, não concorda que o outro seja, ela quer destruir o outro e destruir o que o outro tem. E a inveja, ela é desenvolvida dentro de nós. Uma pessoa invejosa é doente dos olhos e doente do coração, porque na verdade ela não dá conta de ser feliz com aquilo que tem e com a conquista do outro. Além disso, a calúnia é outro ponto que eu quero parar, porque veja, quando a gente não gosta muito de olhar para a nossa própria vida, o que a gente faz? Fala da vida dos outros. Então, fofoca, futrica, língua comprida, maldades que são faladas sem nem saber a verdade, isso é impuro, isso é calúnia, isso é mentira. Então, muitas vezes, quem tem língua muito comprida, quem fala demais, precisa se policiar, se avaliar, para que sua língua comprida não o torne uma pessoa maldosa e cruel. Orgulho e falta de juízo. A falta de juízo é a imprudência, são as atitudes sem sabedoria. Aí Jesus termina dizendo: estas coisas saem do coração do homem. E não é o que ele come, não é do jeito que ele lava, que torna ele impuro, mas essas ações decididas no seu íntimo, que pode não ser vista pelo outro, mas é vista por Deus, que o torna impuro. Então, hoje, nós somos chamados a olhar para o nosso coração, para aquilo que a gente nutre dentro de nós, e acima de tudo, para vivermos um pouco aquilo que Tiago fala na segunda leitura. Não sejam ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. E a religião que agrada a Deus não é superstição, não é culto por culto. A religião que agrada a Deus é aquela que sai das atitudes do coração, da bondade, da generosidade, da caridade e da misericórdia. Se a religião não nos liga a Deus e não nos torna melhores, se a gente olha a religião como superstição ou como gestos que tem que ser feito, tem alguma coisa errada. Porque a religião nos liga a Deus para nos ajudar a nos comportarmos de acordo com o projeto dele. Então, que sejamos nós pessoas de bom coração, de coração generoso, que percebamos que antes de decidir alguma coisa, que a gente sempre se lembre da nossa opção por Jesus Cristo. Isso ajuda muito a gente a caminhar conforme o projeto dele. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.